Meu nome é Maria Natalina Pego, mas o meu nome de guerra é Natália. Eu adotei esse pseudônimo justamente por isso, cara da vida que eu levo. Como eu tipo assim, eu quero parecer um artista, mas não sou. Então, muitas vezes eu faço apresentações das minhas atividades e eu acho melhor, por exemplo, na hora de anunciar, mas então eu tenho 93 anos de idade. Eu, ao longo da vida, fui criada na roça, né, assim, não é na roça não, uma cidade interiorana, e com muito cuidado dos meus pais, nós somos 12 irmãos, que parece que não tinha televisão naquela época, né, então eles não só preocupavam em fazer filho. Então, 12 irmãos. E com isso eu sou a terceira da família. Meu pai, ele ocupava um cargo de emprego lá da polícia, delegado. Ele era delegado da cidade e minha mãe é professorinha lá na roça, né? Nessa cidade do interior. E eu, como era a terceira da família, e minha mãe todo ano tinha um filho. Todo ano tinha um filho. A diferença de idade nossa um do outro é de um ano. Minha mãe todo ano tinha filha professora e não podia evitar a filha, né? Eu falei assim, gente, como é que minha mãe... Aí eu, como era a terceira, os meninos que foram nascendo depois de mim, eu que fui cuidando, fui ajudando, minha atividade foi essa. Foi cuidar desses meninos. É questão de batizada, é primeira comunhão, era médico. E assim eu fui liderando. E assim eu fui fazendo assim, sentindo aquilo e tomando gosto, sentindo a obrigação de fazer aquilo. E não sentia assim, peso para mim, nem dificuldade. É claro que eu não fazia o impossível, né? Eu fazia o limite. E assim eu fui liderando a minha família, todos da minha família, e cresceu e eu também acompanhando a vida deles. E nisso a família foi crescendo, minha mãe aposentou, e meu pai também deixou de ser delegado, aposentou. E assim, e aí eu falei, o que eles vão... E eu vim para também fui obrigada a vir para aqui por um problema sério que aconteceu na minha vida. Meu marido adoeceu de tuberculose naquela época. E eu vim acompanhar meu marido, né? E nisso o tratamento durou 2 anos, ele ficou internado. E eu fui obrigada a vir para acompanhar o tratamento dele. E nisso, enquanto meu pai estava aqui, eu também estabilizei e consegui moradia, casa e tudo, no decorrer do tempo. Aí trouxe minha família para aqui. E nisso aqui, depois que meu marido saiu, ficou 2 anos internado. Aí nós tivemos filhos. Nós tivemos 4 filhos, criei meus filhos naquele maior rigor, naquele maior amor, né? E assim eu abracei essa família, sabe? Abracei, isso para mim foi a melhor coisa da minha vida, que com isso eu continuei. Todo nós fazemos um encontro da família Pego, que é a minha família, né? Então, reúne, né? Aluga um sítio, todo ano aluga um sítio e reúne todos os Pegos lá, sabe? A família toda. Mas então, é muito, muito gratificante para nós, sabe? O encontro da família toda e aí contar as histórias. Eu, como sempre, eu faço a dança do vento, que é meu forte, né? O que eu mais gosto. Eu comecei, já deve ter e já teve uns 20 anos por aí, sabe? Já era idosa, né? Eu tô com 93, mas justamente uma válvula de escape para mim, né? Porque entre essas coisas, essa atividade de viagem daqui, grupo social daqui, participar isso aqui, essa coisa, ver palestra, eu tenho que fazer uma coisa diferente. E eu procurei a professora, eu falei assim, eu gostaria de participar, de aprender a fazer a dança do ventre. Aí, olha pra você ver, aí ela falou assim, pois é, mas eu só lido com pessoa mais jovem, mas quem sabe nós podemos criar. E então, agora eu não, continuo na minha, apresentando na hora que eu quero, como eu quero e aonde eu quero. Sou convidada para participar em vários lugares, para dançar, apresentar em vários lugares, asilo principalmente. E olha para mim, apresentando no asilo. Aí eu aviso, quando eu saio do asilo, né, eu mesmo procuro os contatos, eu marco, eu agendo certinho a época, o dia, tudo, né? E tudo isso gratuito, né? Nunca cobrei nada. E então, aí quando eu chego lá para dançar, né? Tudo agendado, tudo bonitinho, chego lá, tá todo mundo posicionado lá, esperando já tudo, é só eu chegar e me apresentar. Você acredita que quando eu chego no asilo para apresentar, a mais velha sou eu? Raramente você encontra uma lá internada com 93 anos de idade. Chego lá, 70 anos, 80 anos, acamada, sentada na cadeira de roda lá, aquela coisa. E apresento, parece toda sentada lá, aquela coisa. Aí de repente, com um pouco, de repente ela já está me ajudando, querendo dançar comigo também, batendo palma.
você vê toda feliz da vida. Então eu faço aí nos asilos, né? Eu sinto tão bem que eu acredito assim, gente, mas eu tenho 93 anos de idade, tem hora que eu mesmo não acredito. Porque raramente eu vejo pessoa de 90, 80 anos, 70 anos, muitas vezes até em cadeira de roda, andando de muleta, que é a dificuldade de andar e de se locomover. E eu com 93 anos, não sinto o peso da idade. Então, no SESC, por exemplo, eu frequento o SESC 5 dias na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E tem também a maturidade, que tem os meus bailes nos domingos, no sábado, tem meus bailes. Tem também tem 3 grupos, tem também o Mais 60 Saúde. Então, minha vida é dessa forma, sabe? A maneira que eu encontrei de viver foi essa. Dançar, de participar de grupos sociais, de viagem, escrever algumas coisas. Escrevo muito, escrevo assim. Eu não estou fazendo nada. Se não estou fazendo nada, eu vou escrever alguma coisa. Eu sou a saudade do passado. Às vezes sinto uma dor no peito, uma sensação de vazio, sinto falta de algo ou alguém que já não está mais presente na minha vida. Como se uma parte de mim estivesse faltando e eu não pudesse preencher, ou às vezes eu me pego pensando em momentos felizes do passado e desejando poder revivê-lo, ou então pensando em pessoas queridas que já se foram, sinto muita saudade, presença deles e a companhia. A mensagem do meu amigo, né, mandou para mim. Oi, Natália. Sucesso em sua entrevista, parabéns pela sua história. Todo fim é um recomeço. Sou seu fã. Com carinho, Alisson Nascimento. E gostava muito de viajar, agora eu estou mais acomodada. Mas já morei nos Estados Unidos, toda a minha vida assim, eu levando assim, sem parar para pensar. Eu não posso parar para pensar. Então, morei nos Estados Unidos 2 anos, trabalhei lá, fiz tudo que eu tinha direito. E então, depois de 2 anos, voltei, né? Aí, depois disso, continuo minhas viagens com meus grupos que me convidam, né? Já fui na Europa 3 vezes e de tudo lá gostei demais. Meu sonho era conhecer a Praça do Papa, né? Quando eu vi aquilo na televisão, eu falei, gente, que beleza, eu tenho que conhecer um dia. Fui, conheci, passamos um dia lá, o palácio todinho. Mas uma das 2 coisas que me pôs muito triste na Europa foi a destruição da cidade de Pompeia, né? Foi destruída pelo vulcão Velúvio. E então, gente, aquilo é a maior tristeza do mundo. Tá lá, a cidade está lá intacta, do jeito que foi destruída, continua. Para a gente ver o que foi, a destruição que foi. Você já viu falar, né? Nossa senhora, aquilo para mim me entristeceu demais. E outra coisa também que eu tinha muita curiosidade de conhecer na Europa era o Muro de Berlim. E que eu vi aquilo, né, contar aquelas histórias do Muro de Berlim, mas eu não acreditava, eu achava que aquilo era no sentido figurativo. Mas depois eu fiquei conhecendo a realidade toda, a história toda do Muro de Berlim, a separação, né, o porquê, depois acabou o regime, que derrubou o muro. Aí eles fizeram aqueles pedacinhos dos muros que derrubou o muro, que a história acabou, né, que derrubou, eles foram tirar aquelas pedrinhas do muro, do cimento, e fizeram aquele souvenir e puseram assim nas vitrines, tá lá assim, tá lá escrito assim, essa é a verdadeira pedra do Muro de Berlim. Essa é a original pedra do Muro. E sabe o que eu fiz? Falei assim, eu não vou comprar, vendendo caríssimo. Falei assim, tá nas vitrines, né? Falei, eu não vou comprar, né? Eu vou tirar uma pedra aqui. E tirei, tá ali, a pedra tá ali. Vou mostrar pra você. Essa eu garanto que é a verdadeira pedra do Muro de Berlim. Essa é a original, porque foi o que eu arranquei do muro. Tá lá, até guardei, só até data, sabe? Então, são essas coisas interessantes assim, né? Meu sonho ainda. Meu sonho ainda é manter o que eu sou. Eu não quero morrer. Como é que eu faço para mim não morrer? Não posso nem pensar em morte, né? Meu sonho é esse, viver para sempre. Eu estou lutando para isso. É impossível, né? Sonhar o impossível. Eu sou o impossível. Mas não pretendo morrer tão cedo. Meu médico, meu geriatra que cuida de mim, ele falou o seguinte, que ele quer que eu seja a idosa mais velha do mundo.
Então eu falei assim, pois é, doutor, eu estou lutando para isso, né? Ser a idosa mais velha do mundo, porém saudável, viver com saúde. Eu me considero pessoa feliz, me considero realmente feliz. E a felicidade para mim é saúde, é viver bem, porque eu acho que, né, viver doente, viver sofrendo, viver... Não é felicidade. E eu luto mesmo para sobreviver, não só viver. E então, viver bem com tudo, com todos e comigo mesmo. Relacionar com pessoas e não se sentir infeliz, feia, velha, velha, doente. Não, eu estou bem, estou saudável, estou com saúde, eu tenho amigos e agitar a vida, ler, sair, conhecer pessoas, grupos diferentes. É isso, fazer ginástica, fazer exercício, dançar, viajar, namorar também, por que não? Então, isso que é o segredo para viver bem.